Como ser inabalável a ponto de não mudar seus valores e princípios, mesmo que isso te leve a ser condenado a perder a vida? Como não se deixar levar pela influência de pessoas poderosas, mesmo que isso te custe a chance da vida em troca de princípios? Como adquirir a verdadeira sabedoria? Eu vou passar aqui 7 chaves da modelagem para você entender o comportamento, habilidades e estratégias utilizadas pelo profeta Daniel para você adequar a sua realidade e ter um salto nos seus resultados. Eu sou o Fabiano Lopes, curta o vídeo, deixe no seu comentário os códigos que você pegou nesse vídeo e se inscrevam no canal. Na descrição tem um link da Caneca Boot. São canecas personalizadas sensacionais com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos naquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Bora lá? As possíveis razões pelas quais alguém pode querer modelar o profeta Daniel é para estudar sua vida e mensagem. A modelagem pode ajudar a entender melhor quem foi Daniel e o que ele ensinou. Ao criar um modelo do personagem, é possível explorar sua personalidade, motivações, crenças e impacto na história. Outra razão é para inspirar minha imitação. Muitos veem Daniel como um exemplo de coragem, fidelidade e sabedoria. Ao modelar suas virtudes, é possível inspirar outras pessoas a seguir seu exemplo e aplicar seus princípios em suas próprias vidas. E para os fins espirituais, para aqueles que consideram a Bíblia como uma fonte de autoridade divina, a modelagem do profeta Daniel pode ser uma maneira de entender melhor os ensinamentos bíblicos e se aprofundar em sua fé. Para fins educacionais, a modelagem do profeta Daniel pode ser usada como uma ferramenta educacional em aulas de história, religião ou literatura. Ao criar um modelo do personagem, é possível envolver os alunos em sua história e ajudá-los a entender melhor o contexto histórico e cultural que ele viveu. Para contextualizar, vamos entender quem foi o profeta Daniel. O profeta Daniel é uma figura importante do Antigo Testamento da Bíblia e é considerado um dos profetas maiores. Ele viveu durante o período do cativeiro babilônico, que começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém e levou muitos dos habitantes judeus para a Babilônia. Daniel era um jovem judeu que foi levado para a Babilônia junto com os outros jovens nobres, como parte dos esforços de Nabucodonosor para assimilar os povos conquistados em sua cultura. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram educados na corte babilônica e se destacaram por sua sabedoria e habilidades. Ao longo de sua vida, Daniel teve várias visões proféticas que predisseram eventos futuros. Muitas dessas visões se referiam à queda de impérios poderosos e à vinda do Messias. Daniel também interpretou os sonhos do Nabucodonosor e do rei Dario, o Medo. A história de Daniel e seus amigos são registradas no livro de Daniel na Bíblia, que é dividido em 2 partes. As narrativas dos capítulos 1 a 6 e as visões proféticas dos capítulos 7 a 12. As narrativas incluem a história da fornalha ardente, na qual Sadraque, Mesaque e Abednego foram julgados por se recusarem a adorar uma estátua de ouro. E a história da cova dos leões, da qual Daniel foi julgado por se recusar a deixar de orar a Deus. A mensagem principal do livro de Daniel é que Deus é soberano sobre todas as nações e que sua vontade prevalecerá, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e perigosas. Agora que estamos alinhados sobre quem foi o profeta Daniel, vamos falar sobre as chaves para modelá-lo. A primeira chave, como o profeta Daniel age em situações adversas. O profeta Daniel é conhecido por sua coragem, fidelidade e confiança em Deus, mesmo em situações adversas. Ao longo de sua vida ele enfrentou muitos desafios e situações difíceis, mas sempre manteve sua integridade e confiança em Deus. Vou citar alguns exemplos de como ele reagiu em situações adversas. Daniel foi levado como cativo para a Babilônia quando ainda era jovem, juntamente com os jovens nobres de Judá. Apesar de estar em um ambiente estranho e hostil, Daniel não se afastou de sua fé e se recusou a comprometer suas convicções. Ele se recusou a comer a comida e beber o vinho da corte babilônica, que era considerada impura para os judeus, e pediu permissão para seguir uma dieta baseada em vegetais. Essa escolha mostrou sua fidelidade a Deus e sua determinação em manter seus valores, mesmo em um ambiente adverso. Em outra situação perigosa, Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões por ter continuado a orar a Deus, mesmo depois de o rei Dario ter emitido um decreto proibindo a oração.
Mais uma vez, Daniel confiou em Deus e foi protegido pelos anjos do Senhor. Ele emergiu da cova sem nenhum arranhão, enquanto seus inimigos foram jogados na cova e devorados pelos leões. Em todas essas situações, Daniel demonstrou coragem, fidelidade e confiança em Deus. E isso é um exemplo para todos nós de como enfrentar situações adversas com fé e determinação. Segunda chave, como o profeta Daniel pensa. Como uma figura bíblica histórica, não temos registros escritos dos pensamentos exatos do profeta Daniel. No entanto, a partir de suas ações e palavras registradas na Bíblia, podemos inferir algumas características do seu pensamento e personalidade, que começa pela confiança em Deus. Daniel era profundamente fiel aos seus princípios e acreditava que Deus estava no controle de tudo. Ele confiava em Deus para guiá-lo e protegê-lo em todas as situações e acreditava que, mesmo em momentos difíceis, Deus tinha um plano maior. Sabedoria. Daniel era conhecido por sua sabedoria e habilidade em interpretar sonhos e visões. Ele buscava entender as coisas do mundo de uma perspectiva divina e estava sempre procurando aprender mais. Integridade. Daniel era um homem de princípios fortes e não se desviava de suas crenças. Ele escolheu seguir sua própria dieta, mesmo que isso o colocasse em desacordo com as tradições babilônicas. Ele sempre agia de acordo com suas convicções, independentemente das consequências. Compaixão. Daniel tinha um coração compassivo e se preocupava com as pessoas ao seu redor. Ele intercedeu em nome dos judeus que estavam sendo mantidos no cativeiro na Babilônia e orou para que Deus tivesse misericórdia deles. E podemos destacar também a humildade. Embora fosse um homem sábio de grande influência na corte babilônica, Daniel nunca perdeu sua humildade. Ele reconheceu que sua sabedoria e conhecimento vinham de Deus e que ele não poderia fazer nada sem o poder e a orientação divina. Em resumo, o pensamento do profeta Daniel era profundamente espiritual, sábio, íntegro, compassivo e humilde. Ele acreditava em Deus, confiava no seu plano, procurando sempre entender as coisas do mundo de uma perspectiva divina. Terceira chave, como o profeta Daniel sente? Algumas características de suas emoções, com base em suas histórias e ações registradas na Bíblia, é a lealdade. Daniel era um homem de profunda lealdade. Ele era leal aos seus valores, ao seu Deus e ao seu povo. Essa lealdade pode ter sido expressa através de um senso de orgulho, de dever ou devoção. Podemos de forma alguma esquecer da coragem. Daniel enfrentou muitos desafios e situações difíceis em sua vida, como a cova dos leões. Sua coragem e determinação em enfrentar esses desafios podem ter sido impulsionadas por um senso de propósito e convicção em sua fé. E a terceira característica dessa chave é a esperança. Mesmo em momentos difíceis, Daniel manteve sua esperança em Deus. Ele acreditava que Deus estava no controle e tinha um plano maior. Essa esperança pode ter sido expressa através de um senso de otimismo e confiança em um futuro melhor. Em resumo, o profeta Daniel pode ter experimentado emoções de lealdade, compaixão, coragem e esperança, entre outras. Embora não possamos saber exatamente como ele se sentia, sua história e ações registradas na Bíblia revelam um homem que enfrentou grandes desafios com fé, determinação e confiança em Deus. Quarta chave, como o profeta Daniel cria? Não há registros específicos na Bíblia de que o profeta Daniel tenha se dedicado a atividades criativas, como pintura, escultura ou literatura. No entanto, a interpretação de sonhos e visões, que era uma das habilidades de Daniel, pode ser considerada uma forma de criar. Além disso, a maneira como Daniel lidava com as situações e desafios em sua vida, usando sua sabedoria, intuição e fé, também pode ser vista como uma forma de criar soluções inovadoras e eficazes. Como conselheiro da corte babilônica, Daniel teve que encontrar soluções criativas para resolver problemas complexos e muitas vezes delicados. Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor exigiu que seus conselheiros interpretassem um sonho que ele havia tido, Daniel orou a Deus para obter a resposta e foi capaz de interpretar o sonho com sucesso. Ele também foi capaz de ajudar o rei Belsazar a entender a mensagem escrita nas paredes, que ninguém mais conseguia entender. Além disso, a história de Daniel também pode ser vista como um exemplo de criação de identidade e cultura. Mesmo quando estava em cativeiro na Babilônia, Daniel manteve sua identidade como judeu e se recusou a comprometer sua fé e práticas religiosas. Como seguir uma dieta kosher, que é, um parênteses aqui,
As principais regras da alimentação kosher: nunca se deve ingerir sangue, não comer animais proibidos descritos na Torá e deve-se separar um dos outros os utensílios utilizados no preparo das carnes, leite e seus derivados. Todos os vegetais e minerais podem ser consumidos. Então, voltando aqui, Daniel ajudou também a preservar a cultura e a religião judaica, mesmo em um ambiente estrangeiro e hostil. Em resumo, enquanto não há registro específico das atividades criativas do profeta Daniel na Bíblia, sua capacidade de interpretações e visões, encontrar soluções inovadoras para problemas complexos e manter sua identidade cultural em um ambiente estrangeiro pode ser considerados exemplos de criação em diferentes aspectos. Quinta chave: como o profeta Daniel vende. Não há registros na Bíblia que sugiram que o profeta Daniel tenha se dedicado a vender produtos ou serviços. No entanto, como conselheiro da corte babilônica, Daniel pode ter persuadido o rei e outros líderes a adotarem certas políticas ou medidas que ele considerava benéficas. Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou, Daniel foi capaz de interpretá-lo e persuadir o rei a mudar suas políticas opressivas em relação aos judeus cativos na Babilônia. Em outra ocasião, Daniel persuadiu o rei Dario a emitir um decreto que permitia que os judeus reconstruíssem o templo em Jerusalém, o que era importante para a prática religiosa judaica. Além disso, a maneira como Daniel viveu sua vida e como ele lidou com situações desafiadoras pode ter sido inspiradora para outros. Sua fidelidade a seus valores, sua fé em Deus foram uma influência positiva para aqueles ao seu redor, incluindo aqueles que estavam em posições de poder. Em resumo, embora não haja registro na Bíblia que o profeta Daniel tenha se envolvido em vendas de produtos ou serviços, ele pode ter persuadido líderes políticos e influenciado positivamente aqueles ao seu redor com seu exemplo de fidelidade e confiança em Deus. Sexta chave: como o profeta Daniel ensina. O profeta Daniel é conhecido por sua sabedoria e habilidade como conselheiro e intérprete de sonhos. Através de suas ações e ensinamentos, ele ensinou a outros a importância da fidelidade a Deus, da justiça e da sabedoria. Uma das maneiras pelas quais o profeta Daniel ensinou foi por meio de suas ações e exemplos. Ele viveu uma vida fiel e justa, mesmo em circunstâncias adversas e desafiadoras. Sua coragem e dedicação serviram de inspiração para outros que estavam ao seu redor. Além disso, o profeta Daniel também ensinou por meio de suas palavras e interpretações. Ele interpretou sonhos e visões do rei Nabucodonosor e outros, dando-lhes uma compreensão mais profunda de sua situação e seu futuro. Ele também deu conselhos sábios e práticos sobre questões políticas e religiosas. A história de Daniel também pode ser vista como um exemplo de ensino. A maneira como sua história foi preservada na Bíblia e transmitida ao longo dos séculos tem permitido que outras pessoas aprendam com sua vida e seus ensinamentos. Em resumo, o profeta Daniel ensinou por meio de suas ações, exemplos e interpretações, bem como pela preservação de sua história e ensinamentos na Bíblia. Sua vida fiel e justa e sua sabedoria e interpretações têm inspirado e ensinado a muitos ao longo dos séculos. Escreva também o seu livro e permita que gerações futuras também aprendam com você. E a sétima e última chave: como o profeta Daniel aprende? Não há registros específicos na Bíblia que descrevam diretamente como o profeta Daniel aprende. No entanto, a história de sua vida sugere algumas maneiras pelas quais ele pode ter aprendido e se educado, que começa pela educação formal. Quando Daniel e os outros jovens judeus foram levados como cativos para a Babilônia, eles foram selecionados para receber educação formal na corte do rei Nabucodonosor. É possível que Daniel tenha recebido treinamento em vários campos, incluindo idiomas, história, matemática e religião. Ele também aprendia pela experiência prática. Quando Daniel foi nomeado governador na província da Babilônia, ele adquiriu riqueza de experiência em prática em liderança, gerenciamento de recursos e administração. Essa experiência pode ter ajudado a moldar sua perspectiva e aprimorar habilidades. Uma outra forma linda de aprendizado usado foi a conexão com Deus. A história de Daniel também sugere que sua conexão com Deus pode ter sido uma fonte importante de aprendizado. Ele orava regularmente e buscava orientação divina em momentos de incerteza e de tomada de decisões importantes. E de um outro modo de aprendizado que foi muito importante foi o estudo da Torá.
Como um judeu fiel, Daniel teria estudado a Torá, o livro sagrado dos judeus. Esse estudo pode ter lhe proporcionado uma base sólida em valores morais e éticos que orientam sua vida e ensinamentos. Em resumo, é possível que o profeta Daniel tenha aprendido por meio de uma combinação de educação formal, experiência prática, conexão com Deus e estudo da Torá. A história de sua vida mostra que ele era um homem estudioso, dedicado, sábio e comprometido com seus valores e crenças. Aplicar a modelagem do profeta Daniel pode ter vários resultados e impactos em sua vida, dependendo de como você escolhe aplicá-la. Aqui estão algumas possibilidades. Aprender a viver uma vida fiel e justa. O profeta Daniel é conhecido por sua fidelidade a Deus e sua conduta justa e corajosa, mesmo em situações difíceis. Modelar seu exemplo pode inspirá-lo a viver uma vida mais fiel aos seus valores e agir com integridade, mesmo em face de desafios. Desenvolver sabedoria e discernimento. O profeta Daniel era um homem sábio e um intérprete de sonhos e visões. Ao modelar seu exemplo, você pode se tornar mais habilidoso em interpretar informações e eventos de maneira a tomar decisões melhores e mais informadas. Crescer em liderança. Quando Daniel foi nomeado governador da província da Babilônia, ele teve que administrar com habilidade e justiça. Ao modelar esse exemplo, você pode aprender a ser um líder mais eficaz e gerenciar pessoas e recursos de maneira mais eficiente. Aprofundar conexão com Deus. O profeta Daniel era conhecido por sua vida de oração e conexão com Deus. Ao modelar seu exemplo, você pode aprofundar sua própria conexão com Deus e fortalecer a sua vida espiritual. Em resumo, aplicar a modelagem do profeta Daniel pode ajudá-lo a viver uma vida mais fiel, sábia e justa, e se tornar um líder melhor e crescer espiritualmente. Chegamos aqui então ao fim do nosso vídeo. Por fim, aqui deixe seus comentários, curtam o vídeo, compartilhe e não se esqueça de conferir o link da descrição, a caneca que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Muito obrigado, meus amigos!